Olá, meu nome é Manuel Antônio, você está no canal Passeio em Direito e hoje nós vamos começar uma série de vídeos com o assunto de execução. Então eu vou começar esse tópico, esse vídeo, com uma provocação a respeito de um assunto muito interessante, que é o bloqueio judicial. E o que seria o bloqueio judicial? O bloqueio judicial já é aquela etapa, né, dentro do assunto de execução, seja execução judicial ou execução extrajudicial, aquela etapa onde o devedor ele está sendo intimado, ele está sendo citado para pagar e ele, de todas as formas, obviamente não vai querer pagar aquilo que foi determinado. Então ele vai tentar, de todas as formas, né, em alguns casos, o devedor vai tentar se escusar de pagar o que ele deve, o que foi determinado em sentença ou o que está sendo cobrado lá na inicial. Mas, deixando o processo rolar até as vias de fato, que seria a sentença, essa sentença proferida por um juízo, por um juiz, né? Essa sentença tem a determinação para que o devedor cumpra a sua obrigação, que seria uma obrigação de fazer, ou cumprimento de uma liminar, ou pagamento propriamente dito, a parte pecuniária, ele vai tentar se escusar de pagar. Né? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, a parte interessada, a parte que é exequente, né, o autor da ação, ele quer ver aquela sentença ser executada. Aquela sentença, aquilo que o Estado, no seu poder de manifestar a vontade, né, porque você, como autor, você não pode usar da violência para ter o seu direito. Então, isso já foi no passado. No passado, as pessoas usavam de violência para ter o seu direito satisfeito. Mas, com o passar do tempo, a sociedade foi se organizando para que, e colocando na mão do Estado a decisão, o poder para fazer com que o seu direito seja satisfeito. O poder jurisdicional é do Estado. Somente o Estado tem o poder da força para fazer o direito, fazer a justiça. Se bem que no Código Civil, lá no artigo 1210, prevê a lei do desforço. O que seria essa lei do desforço? Prevê que você, numa justa medida, agindo imediatamente, você pode usar de uma certa violência, não é a violência de matar, não, mas usando de força, na justa medida, para ter a sua propriedade de volta. Então, lá no artigo 1210 do Código Civil, prevê que o indivíduo, agindo imediatamente, quando ele é turbado, quando ele é esbulhado da sua posse, quando ele se vê ameaçado nas suas posses, ele pode usar esse expediente, que é a lei do desforço, né? Com uma força para poder, não é violência, mas com um determinado grau de força para ter a sua posse de volta. É o único, pelo que eu pesquisei, é o único dispositivo que prevê a gerência da pessoa como cidadão exercer a sua força para ter o seu direito. Mas, passado isso, na maioria das vezes, é uma sentença que vai sair, que vai ser proferida para ter o seu direito garantido. Mas e aí? E se o devedor continuar inerte, continuar fugindo da sua obrigação, mesmo depois de proferida uma sentença? É onde entra aí a história do bloqueio judicial. O que seria o bloqueio judicial? O bloqueio judicial, hoje o judiciário ele tem um convênio, com o Banco Central, e nesse convênio ele pode, através de um apertar de tecla, o juiz, bloquear as contas do devedor. O que seria isso? Então, o devedor, obviamente, um CPF, o devedor pode ter conta em banco. Então, essas contas em bancos, dos bancos tradicionais, através do Bacenjude, que é o convênio, Bacenjude 2.0, é disparado um comando através do judiciário,
onde todas as contas do devedor ficarão bloqueadas naquele valor que deve. Então o juiz coloca lá na planilha o valor que é devido na sentença, o valor que foi determinado para que o devedor pague o autor, o exequente, e através desse comando, todas as instituições bancárias, né, dentro do cenário do sistema financeiro, onde o devedor tiver conta, será bloqueado. Então, se o devedor tem conta lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, no Santander, no Bradesco, esses valores que estão determinados em sentença serão bloqueados, tanto em conta corrente quanto em conta poupança. A questão da conta poupança, ela tem uma garantia de não ser penhorada, de não ser bloqueado valores em conta poupança. Mas, mesmo assim, se o devedor usa uma conta poupança com movimentações, tentando burlar, quer dizer, ele não tem conta corrente, ele pega o dinheiro e coloca na conta poupança e, através da conta poupança, ele faz as movimentações de pagamento, de recebimento, através daquela conta poupança. Se ficar demonstrado que o devedor ele movimenta a conta poupança como se fosse uma conta corrente, essa conta também poderá ser constrita, ela poderá ser penhorada naquele valor. Então não vai adiantar o devedor levantar a bandeira dizendo que a conta poupança é de poupança e que tem garantia constitucional para não ser penhorado. Não vai adiantar e vai ser penhorado naquele valor. E tem lá também as limitações, né, de uma certa quantidade de salários mínimos, onde a conta do devedor não pode ser penhorada. Mas, enfim, a grande questão é que, com a tecnologia avançando, o que acontece? O indivíduo hoje, ele não tem somente os bancos tradicionais para depositar os seus valores, o seu dinheiro. Existem plataformas digitais, tipo Nubank, que não é banco, é uma plataforma digital onde tem todas as funcionalidades de movimentação, de aplicação financeira. Então você tem plataformas digitais, você tem exchanges, você tem fintechs, e tudo isso com dinheiro, né? Então você pega o teu dinheiro, tira do banco tradicional, e coloca lá num PicPay, num PagSeguro, num Nubank, numa fintech dessa da vida. Esses valores nessas fintechs poderão ser bloqueados? Bom, também poderão. Vão ser bloqueados por quê? Porque nessas fintechs, apesar de não serem bancos, elas têm a funcionalidade de banco e elas têm a rentabilidade. Algumas delas têm até 100% do CDI. Então, o dinheiro que está depositado lá está rendendo, está sendo aplicado, tem a funcionalidade de pagar contas e de receber contas. Em alguns casos, o indivíduo, né, pode emitir boleto para fazer o depósito naquela conta em específico. É uma conta como se fosse uma conta bancária, e até melhor. E através, não do Bacenjude, mas através do Sisbajude, que é um novo sistema que já está em operação desde maio deste ano, 2020, o Sisbajude é uma melhora na persecução desses valores, na perseguição desses valores dos devedores. O Sisbajude agora ele vai enxergar os valores que estão depositados nessas fintechs, né, no Nubank, vai estar tudo interligado. Então, se o camarada tiver um dinheiro no PagSeguro, vai ser bloqueado. Se tiver lá um dinheiro no Nubank, vai ser bloqueado. Ele está devendo, vai ser bloqueado. Então, não tem mais por onde fugir. E as criptomoedas? Também. O Sisbajude é um novo sistema que vai, inclusive, entrar no sistema das exchanges. Exchange nada mais é do que uma casa de câmbio. Uma casa de câmbio onde comercializa criptomoeda. Então, o camarada tem um CPF, ele cria uma conta dentro de uma exchange, que é uma casa de câmbio de criptomoeda, onde ele transaciona, ele compra e vende criptomoedas, e lá naquela casa de câmbio ele tem uma conta, como se fosse uma conta de banco, onde ele pode comprar e vender e sacar os rendimentos dessas transações com criptomoedas. E o que seria a criptomoeda? Seria o Bitcoin, a Ethereum,
a Binance, tem a Tron, tem uma outra aí que está sendo muito utilizada. Tem a Bitcoin, tem a Litecoin, tem várias, né? Várias criptomoedas que podem ser negociadas, né? Trocadas de qualquer moeda fiduciária, que seria real, dólar, né? Euro, e trocando por criptomoeda, e fica tudo lá nessa exchange. O Banco Central tem como entrar lá e bloquear o valor do CPF do devedor nessa exchange? Agora tem, através do Sysbajud. Está tudo interligado. As exchanges agora estão fazendo parte do cenário financeiro do país. Então eu acho interessante falar sobre isso, falar desse momento, que é o momento final, né, da satisfação do crédito do credor, né, buscando nos ativos do devedor, esse momento aí, porque é o que interessa, né? Você não vai pegar a sentença e colocar num quadro dizendo lá, ganhei. Não, você tem a sentença para ter o seu dinheiro, para ter a satisfação do seu crédito. Então é interessante a gente falar sobre isso dentro do cenário da execução, que a gente vai começar uma série aqui no canal Passei em Direito, falando sobre execuções, e eu comecei falando sobre isso, falando sobre bloqueio judicial, que é a parte final. Então, que é o que me interessa lá no final de qualquer ação, né? Você dedica ao judiciário uma ação, né? um pedido para ter o seu crédito, e no final você tem a sentença e tem que executar isso daí. É interessante falar sobre isso, desse bloqueio que não está mais tão fácil fugir, né? A pessoa sabendo, o advogado, ele sabendo procurar e sabendo pedir, e a justiça também fazendo a sua parte, né? O judiciário fazendo a sua parte de mapeando todos os bens do devedor, né? Se tem CPF, se tem registro, se tem conta no banco, se tem conta em fintech, se tem conta em exchange, se está fazendo comercialização de criptomoeda dentro de uma exchange com o CPF, tem como pegar e tem como arrestar esses valores. Então a gente fica por aí. É interessante falar sobre isso. Bloqueio judicial. Hoje ninguém está livre disso, né? Desse bloqueio. Se está devendo, vai pagar, não tem jeito. E por mais que tente separar, tem como pegar. Tem como, tendo o CPF, tendo gravado lá, não tem jeito. Vai conseguir pegar através desse novo sistema que é o Sysbajud, que é uma melhora do Bacenjud. Bacenjud já é uma coisa mais antiga, agora já tem o Bacenjud melhorado, que é o Sysbajud. Então, a gente fica por aí. Vamos seguir aí com essa série de execuções. Ok? Obrigado aí pela atenção.